Valdomiro, quero primeiramente agradecer ao aceite do convite. Estou honrado aqui, muito satisfeito em tê-lo conosco nessa noite. A tela, eu ia dizer o palco, mas a tela é sua. Pode compartilhar e dê a sua palestra. Muito obrigado. Ok. Bom, eu espero, boa noite a todos. Agradeço também, Alan, pelo convite, pela oportunidade. Sempre que a gente tem a oportunidade de apresentar nosso trabalho, falar daquilo que a gente faz, a gente está falando da nossa vida, e sempre que a gente fala da nossa vida, um dos princípios que nós que trabalhamos com constelações sempre vem à mente, é que atrás de nós, em todos os momentos desafiadores da nossa vida, a gente sempre imagina do lado direito, atrás de nós, nosso pai, do lado esquerdo, nossa mãe, e estão sempre ali, dando impulso para que os desafios da vida nos surja e nos impulsione para frente também. Eu nunca estive muito próximo do Rotary, mas todos os rotarianos que eu conhecia, entre eles o irmão de uma mãe, da minha mãe, um tio meu, sempre vi um alinhamento muito intenso com os princípios do Rotary. E aí, se alguém ouviu sobre constelações familiares pela primeira vez, está achando que o Alan trouxe alguém para falar sobre astrologia, sobre astros, sobre aquilo que está no céu, mas eu garanto que não é nada disso. A gente fala de um trabalho terapêutico que tem sido usado na justiça, tem sido usado, é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma das práticas integrativas e complementa o aparato do SUS como recurso terapêutico. E aí, conhecendo, né, o perfil de senioridade das pessoas que estão no Rotary, confesso que, a partir do convite do Alan, eu fiquei com um receio de falar apenas do trabalho de constelações. E talvez o título da palestra, né, As Heranças e as Bênçãos que Deixamos, eu vejo várias pessoas que aparentam ter a mesma idade que eu, alguns mais velhos. Eu vejo o gesto que mamãe está fazendo nesse momento. Meu pai partiu em 2012, e mamãe, nos seus 80 anos, está querendo ter paz no momento em que ela partir, e ela já designou aquilo que foi patrimônio que ela e papai construíram para cada um dos filhos, e uma herança, além da herança da vida, já chega às mãos de cada um de nós que recebemos a vida dos nossos pais. Mas antes disso, eu queria rapidamente falar sobre o trabalho da Ponte, e me tranquiliza bastante quando o Maurício traz essa imagem inicial, né, de um PDCA, além da capacitação em constelações familiares. Existe no Brasil uma consultoria chamada Digo, ela trouxe da Europa uma metodologia de consultoria. Eu me capacitei nessa metodologia, vi essa metodologia sendo aplicada em algumas dessas empresas que foram citadas antes, e aí um dos trabalhos da a Ponte é apoiar empresas que estão numa determinada situação, seja em qual momento for, e o que normalmente inquieta empresários a buscarem um trabalho de consultoria é o momento em que saúde, dinheiro, tempo e energia estão indo para o ralo, porque existem processos, existem procedimentos, existem equipes que não entregam aquilo que desejam.
É uma forma bastante habitual e tenho certeza que não é novidade para nenhum de vocês, é que a gente olha como nós estamos, queremos ter uma visão de um futuro melhor. Esse futuro pode ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 4, 5 anos, e visualizamos como queremos ser, onde queremos estar, e a partir daí, um diagnóstico inicial é realizado e traçamos alguns parâmetros que dizem o que nós precisamos, o que nós devemos mudar, como é que nós vamos chegar lá, e dentro dessa abordagem, na perspectiva do pensar, há uma proposição de novos conhecimentos, na perspectiva do sentir, as novas competências, por exemplo, a competência de uma habilidade relacional, e isso fala muito da interação, fala muito do sentir, e a terceira perspectiva, a perspectiva do fazer, o do PDCA, que Maurício acabou de comentar, que novas habilidades eu preciso desenvolver, mas o mundo, quando estamos nas empresas, não é tão simples assim, e nos deparamos com algumas resistências. Então, esse repertório dessa metodologia traz uma série de abordagens que permite olhar para essas resistências, que também se expressam no pensar, a partir das dúvidas, das incertezas, da percepção, assim, de uma perda de tempo. E aí o trabalho ele vai no esclarecimento das motivações, dos riscos, dos benefícios. Na perspectiva do sentir, também existe um medo, uma insegurança, uma postura de defensividade. E aí existe uma série de processos que envolvem as pessoas, fortalecem e criam um ambiente de confiança. E a perigosa sabotagem, os conflitos, a paralisia, nessa perspectiva do fazer, e aí o papel, seja do facilitador, seja de quem está à frente de um processo de mudança como esse, é de apoiar, é de encorajar, é de mobilizar. Então, esse é um pano de fundo inicial quando a gente vai trabalhar com consultoria. Então, voltamos trabalhando as resistências com um campo favorável para esses novos conhecimentos, novas competências, novas habilidades. E aí, entrando no tema que Alain convida, né, que heranças que nós recebemos. E a beleza de cada um que está aqui nesse momento, e que nesse momento, eu não sei quantas reuniões rotarianas podem estar acontecendo, mas vários rotarianos podem estar unidos nesse momento, porque receberam uma primeira herança, uma herança que vocês, muito melhor do que eu, conhecem, a herança de Paul Harris, e que o que a biografia dele traz? Que ele tinha pais que não eram tão ajustados assim, e por conta disso, ele vai ser criado pelos avós. A sua inquietude trazia uma dinâmica de comportamento que ele foi expulso de 2 faculdades, ou de 2, talvez a tradução na fonte em que foi buscar não esteja adequado, seja o que nos Estados Unidos é a high school, o ensino médio, né? E aí, ele ganha dos seus avós, ele herda dos seus avós a sua austeridade, compreensão, bondade, tolerância, e o seu primeiro patrão lhe deu, representando talvez um papel de uma função paterna que aparentemente Paul Harris não teve tão bem estruturada, seu patrão lhe deposita confiança. E aí, a partir de toda essa herança, ele associa o nome dele
a tolerância, que foi provavelmente o maior patrimônio que o pai dele deixou. E aí, então, uma primeira reflexão: as pessoas que normalmente se envolvem numa iniciativa de assistência social, elas têm uma preocupação com o entorno de sua sociedade. Muitos observam as injustiças que estão no seu entorno e dedicam parte do seu trabalho, parte do seu patrimônio, parte daquilo que entendem que é uma generosidade da vida, compartilham com outras pessoas que não tiveram as mesmas bênçãos que sua vida teve. Mas a herança, nesse contexto do trabalho de constelação, não se dá só nessa perspectiva. A herança também está presente naquelas características que nós temos, naquela força de vontade que nós expressamos, naquilo que é observado por quem está próximo a nós e principalmente a quem nós demos a vida, que nos vê como exemplos. E o exemplo pode ser tanto porque fazemos coisas boas e são copiadas, nós também, infelizmente, damos o exemplo de fazer coisas ruins e deixarmos como herança para que nossos filhos façam coisas distintas. Agora, esse é só um pano de fundo inicial. Eu queria trazer um outro exemplo de herança que marca de forma contundente a história do nosso país, que é a sina suicida dos Vargas, onde 3 gerações se suicidam. Que herança é essa? O que aconteceu de Getúlio Vargas para seu filho, de seu filho para seu neto, e essa história é relativamente recente, eu desconheço se Getúlio Neto, tem filhos, mas muito provavelmente essa herança não termina por aí, para trazer a perspectiva de uma outra família que sempre temos sinalizações de herança não tão positivas. A família Kennedy sempre vem à tona com alguma situação impactante. Uma das mais recentes foi a morte do bisneto de Kennedy, afogado quando nadava com a mãe num lago nos Estados Unidos. Então, trago aqui uma reflexão de que 2 perspectivas de uma herança podem permanecer para aqueles que nos sucedem. Então, quem é essa pessoa que se dedicou a perceber essas perspectivas das heranças emocionais que nós temos? A gente está falando, talvez alguns de vocês conheçam, um pouco da história de Bert Hellinger, um senhor que viveu 95 anos, faleceu há 2 anos incompletos. Ele foi teólogo, chegou a ser um padre católico, foi deslocado para a África, com a perspectiva de querer ajudar as comunidades zulus. E quando ele chegou lá, ele viu que ele foi para aprender, e aí, a partir da incapacidade dele conseguir ajudar aquelas comunidades, ele iniciou os estudos dele em diversas perspectivas terapêuticas, até que ele se tornou um especialista em dinâmicas de grupo, e algumas pessoas, entre elas Virginia Satir, apresenta para Bert as constelações familiares. Então, Bert não descobriu, não inventou as constelações familiares, mas é atribuído a ele o mérito de fazer, viabilizar esse trabalho na Alemanha, e estamos falando de uma Alemanha antes da queda do muro,
Então, imagine o ambiente que se vivia para introduzir uma nova técnica terapêutica com o nome de constelações familiares. E depois, Bert, com o apoio da sua esposa Sophie, a sua segunda esposa, ele começa a levar esse trabalho para o mundo e há cerca de 30 anos chegou para o Brasil. Bert identifica que, da mesma forma que nosso corpo tem conexões que mantêm nosso corpo vivo e é nutrido por um sistema sanguíneo repleto de vasos, ele descobre que os sistemas que nós fazemos parte, e o primeiro sistema que ele estudou foi o sistema familiar, ele identificou que existe um fluxo de energia que liga as pessoas de uma família, e ele deu um nome nesse fluxo de energia de ordens de amor. São 3 ordens de amor, eu já falo na sequência, não é privilégio do Bert ter descoberto. Da mesma forma que Isaac Newton materializou a lei da gravidade e começamos a estudá-la, Bert materializou as 3 leis sistêmicas, e aí podemos nos dedicar ao estudo das consequências do desrespeito das leis sistêmicas. E um dos principais desrespeitos, um dos principais impactos que o desrespeito às leis sistêmicas gera é que heranças, sejam bênçãos ou maldições, são transmitidas para as próximas gerações. E isso exemplificado nos mais de 100 livros que Bert escreveu. Então, Bert traz uma imagem de um sistema, como, por exemplo, o Rotary como um grande sistema, e todos os clubes rotarianos como um sistema que vincula pessoas que trazem um objetivo comum, comungam de um objetivo comum, e o objetivo comum mais frequente nos sistemas que nós fazemos parte é a união de pessoas para dar continuidade ao sistema. O Rotary já é um sistema centenário. Sabemos quando o Rotary começou, mas se formos fazer uma projeção, o Rotary vai um dia acabar? Muito provavelmente não. Nós olhamos para a perspectiva do futuro e vemos essa força mobilizadora, envolvente, transformadora, conduzir pessoas para esse objetivo. E aí, algumas reflexões das leis sistêmicas, eu vou me reportar a alguns aspectos que vimos na abertura dessa reunião, para que percebam a força que as leis que estão presentes no sistema demonstram. E aí, nesse momento, todos ficarão bastante atentos se Felipe, o novo membro recém-chegado, vai manter uma postura na perspectiva material, moral e espiritual que permita que ele tenha condições de continuar sendo visto como um rotariano. Então, existe no Rotary uma regra de pertencimento, como existe em qualquer outro sistema. Existe também um respeito à hierarquia ou à ordem de chegada, e existe, seja no próprio propósito do Rotary, que acabou de ser lido, uma perspectiva em nos colocarmos à disposição de dar, e também esse movimento contrário de receber, que equilibra essa troca e permite que os vínculos sejam duradouros. Do que estamos falando, né? O pertencimento, nós temos uma série de guerras na história da humanidade que foram geradas a partir da exclusão de um membro
de um grupo, de um sistema. Algo que nos chama bastante atenção e é, inclusive, bíblico, a separação feita entre o território que hoje é reconhecido como a faixa de Gaza e Israel, 2 filhos de um mesmo pai, um filho bastardo, um filho legítimo, bastardo na perspectiva de não ser o filho da esposa de Abraão, se não me engano, mas na perspectiva de querer continuar a sua vida, a esposa concorda com a geração desse filho e as consequências do que se vive até hoje na luta territorial desses 2 territórios tem uma mobilização muito intensa com esse desejo de pertencer, essa força mobilizadora que nos faz lutar com unhas e dentes por algo que nós julgamos ser o nosso direito. Numa família, todos têm direito de pertencer, e as exclusões, vou falar logo na sequência, as exclusões geram um impacto muito negativo. E, normalmente, quem nós excluímos dos sistemas que nós fazemos parte, e principalmente do nosso sistema familiar? Nós excluímos aqueles que buscam ter um comportamento que é habitualmente desalinhado com a moral da nossa família. Então, por exemplo, se alguém desse grupo que está assistindo essa palestra nesse momento pertence a uma família de bandidos, numa família de bandidos é moralmente inaceitável que alguém queira ser policial. Se alguém desejar ser policial numa família de bandidos, essa pessoa precisa ser excluída da família, porque coloca em risco a família. Esse exemplo foi propositadamente escolhido para criar esse impacto. Pera lá, como assim uma família de bandidos? Mas traz aí a perspectiva de qual é o princípio moral que leva alguém a se achar no direito de excluir uma pessoa da família. O que é mais comum? Que a gente não queira ter no nosso convívio aquela pessoa que não tem forças para superar o alcoolismo e que em toda reunião familiar gera um transtorno. Então, olha, nessa reunião, vamos ter paz, não vamos chamar o tio Joãozinho, porque o tio Joãozinho vai ou dar PT, ou vai dar algum problema, vai brigar com alguém. Nós queremos paz, então nós vamos excluir. Esse movimento de exclusão gera uma herança e, às vezes, o tio Joãozinho, com esse comportamento que ele tem, ele já está em honra de algum antepassado. Quando alguém coloca em risco a continuidade de um sistema, por exemplo, quando um médico vai contra os princípios da medicina, ele tem que ser excluído, e numa empresa, quando alguém é incompetente, todo mundo do departamento respira aliviado quando o incompetente sai. Mesmo que tenha que trabalhar um pouco mais para cobrir o serviço daquela pessoa, o sistema fica aliviado. Ufa! Até que, enfim, essa pessoa que nos atormentava tanto deixou o nosso sistema. Então, existe um princípio sistêmico que gera essa mobilização. Como disse, os excluídos, eles deixam uma memória, e essa memória é profundamente perigosa, porque ela se manifesta nas gerações seguintes por meio de doenças, por meio de dificuldades financeiras, por meio de fracassos profissionais, por meio de acidentes.
nós vemos algumas famílias que têm alguns padrões não muito positivos que se repetem. Então, numa geração seguinte, um membro do sistema, ele é cooptado, ou ele é capturado para compensar a ausência dessa pessoa. O sistema familiar, ele se movimenta para se sentir completo. E quando alguém está fazendo falta nesse sistema, ou quando alguém foi injustamente excluído, existe um movimento de gerar algo que impacta uma geração. Eu vou dar 3 exemplos, esse da empresária solitária, de uma viúva como avó e de uma pessoa doente com a idade do filho. Tive contato recentemente com uma empresária que tem outros 4 irmãos, e ela foi designada, ela é a caçula, e ela foi designada pelo pai, depois do pai testar cada um dos irmãos dela no comando da empresa, ela ficou designada como a responsável pela empresa. E qual é a dinâmica que essa pessoa vive? A empresa do pai teve que ser fechada e reaberta, porque o pai usava de um subterfúgio que muitos empresários usaram durante um tempo da vida econômica do Brasil, ou vendendo com meia nota, ou vendendo sem nota, e isso gerou um prejuízo para essa empresa, tamanho que precisou ser aberta uma outra empresa que essa empresária toca. Depois de um tempo da morte do pai, 2 questões vieram à tona. A primeira, o envolvimento do pai com uma outra pessoa e o fato do pai ter, a partir dos recursos que ele tinha, a partir da relação que ele tinha com essa pessoa, obrigá-la a cometer um aborto a partir da dinâmica que os dois viviam. Depois de um tempo que ela descobriu que vieram à tona essas informações, ela teve coragem de compartilhar com os irmãos e com o restante da família um contexto em que ela também se viu numa situação de obrigação de cometer um aborto pelo envolvimento que ela teve com uma pessoa da empresa. A partir do momento que ela teve contato com esses princípios do trabalho de constelação, ficou muito clara a herança que ela recebeu do pai, a partir do que ela estava vivendo na vida relativamente solitária que ela tinha. O envolvimento que ela teve com outra pessoa gerou a separação dela, o pai também se separou antes de falecer, o pai envolveu a sua companheira num aborto, ela se viu numa situação um pouco sem saída de cometer o aborto também, e aí ficou muito claro o contexto do que ela vivia. Um dos casos que mais me chama a atenção do que eu já atendi é de uma pessoa que já tinha algum tempo que tinha ficado viúva, mas ainda não tinha superado a dor do luto, que depois de 1, 2, 3 anos, normalmente, as pessoas, também com a ajuda de processo terapêutico, superam, mas já tinham 7 ou 8 anos que ela estava viúva e ela não se desgarrava daquele luto, a vida dela não andava, uma pessoa relativamente jovem.
e qual foi a clareza que ela teve com uma sessão de constelação. Na sessão de constelação, a partir das representações que foram feitas, né, como acontece uma sessão de constelação, a maior parte das sessões acontecem em grupo e pessoas representam membros da família. Então, tinha alguém representando ela, alguém representando o marido, e aí ela viu alguém com um determinado comportamento que ela falou, essa pessoa lembra minha avó. E aí, quando ela falou que o caminhar daquela pessoa lembrava a avó dela, ela teve uma luz, ela teve um insight, ela parou e falou, meu Deus do céu, eu fiquei viúva com a mesma idade que a minha avó. E depois dela ter clareza desse movimento, em pouco tempo, ela relatou ter superado o luto, mas o que me chama a atenção até hoje é que como uma mulher se aproxima de um homem que tem como destino falecer quando essa mulher tiver a idade que a avó tinha quando a avó ficou viúva. Será apenas coincidência? A partir, eu me dedico ao trabalho de constelações há mais de 10 anos, a partir de uma série de vivências que já pude presenciar, dificilmente eu diria que foi uma coincidência. Então, uma herança que fica de uma geração para outra. E um terceiro exemplo, uma pessoa estava com uma doença relativamente grave, ela corria risco de vida, ela foi apresentada ao trabalho de constelação como uma perspectiva de fortalecer o tratamento que ela poderia ter, o tratamento médico similar a um tratamento de câncer que ela iria iniciar, e aí, conduzindo o trabalho dela, ela chegou à conclusão que aquela doença surgiu na vida dela quando o filho dela estava com a mesma idade que ela tinha quando o pai dela faleceu de uma doença parecida. Então, quase que ela repete, numa segunda geração, a partida de um dos pais, quando uma criança estava com uma idade em torno de 10 anos. Então, ter tomado consciência desse movimento, e o que é interessante é que a gente vê que esses movimentos são movimentos movidos por um profundo amor. Essa pessoa tinha um amor tão intenso pelo pai, que queria seguir o mesmo destino que o pai teve, deixar um filho quando o filho tinha 10 anos. E as exclusões que são tidas como injustas, seja no caso de alguém que bebe e que a família não aceita esse comportamento, ou uma garota da família, uma das pessoas que são da família, se envolve com prostituição, e isso não é aceito. Se essa pessoa, por exemplo, deixa de ter direito a uma herança patrimonial, essas exclusões injustas geram um déficit para as gerações seguintes. E esse déficit, como já disse, podem aparecer de diversas formas, e uma das formas bastante habituais são doenças que se manifestam, e normalmente são aquelas doenças em que os médicos têm uma dificuldade em diagnosticar. A segunda lei, e a qualquer instante, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser se manifestar pelo chat ou pelo áudio, fiquem à vontade.
A segunda lei que nós temos dentro dos sistemas é o respeito à hierarquia ou à ordem de chegada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se você vai explicar no decorrer da apresentação, mas pelo que eu entendi, é algo hereditário, né? Sim. E há uma forma de quebrar essa cadeia hereditária? Sim. Tá bom. Não sei se você vai falar, essa é a minha dúvida. Perfeito. Eu vou aproveitar a pergunta enquanto estamos dentro do nosso tempo. Esse é um dos maiores benefícios que o trabalho de constelação gera. E de que forma eu vou avançar bastante, eu ia dizer isso lá no final. A partir daquela imagem de pessoas conectadas por um fluxo de energia, o desrespeito a uma dessas três leis cria um impacto, cria um nó que Bert deu o nome de emaranhamento. O que é um emaranhamento? O emaranhamento é o mesmo daquele que nós ficamos quando nós temos alguma tensão no nosso corpo e o acupunturista vai lá, toca aquele nódulo e normalmente o acupunturista coloca uma agulha num lugar onde a energia está bloqueada e nós restabelecemos o equilíbrio no nosso corpo. Às vezes, nós estamos com um problema no fígado, ele vai lá e coloca uma agulha no nosso pé. Ali, desbloqueia o fluxo de energia, nós começamos a vibrar de uma forma diferente e restabelecemos o equilíbrio. A agulha que é usada na acupuntura se expressa na constelação de duas formas. Uma primeira forma, uma sessão de constelação, ela é bastante atípica de outras técnicas terapêuticas, porque ela fala muito pouco. Não precisamos de muita história, não precisamos saber a origem do problema. Diversas situações, a gente abre uma sessão de constelação perguntando qual é a sua questão. É a minha dificuldade com a minha esposa. Perfeito. Então, vamos ter duas pessoas para representar. Alguém que te representa e alguém que representa a tua esposa. Começamos uma sessão assim, e os representantes começam a se olhar, e aí começamos a ter algumas manifestações que demonstram o conflito que existe entre os dois, e uma segunda forma de usar as agulhas da acupuntura é por meio de frases. Qual é o objetivo dessas frases? Restabelecer o lugar que alguém tem no sistema e que foi excluído. Por exemplo, uma sessão que eu tive hoje à tarde, ficou muito evidente a associação de uma dificuldade financeira que a consulente tinha, que a cliente tinha, com um aborto que ela cometeu aos 17 anos. Então, eu tinha, basicamente, 3 representantes. Um representante para consulente, deixa eu virar a tela aqui. Então, eu tinha 3 representantes, um representante para consulente, um representante para o dinheiro e um representante para a criança abortada que estava deitada no chão. E, nesse momento, é dessa forma, literalmente, que nós conduzimos a sessão, com os bonecos representando. Mas uma pessoa me dizia se uma pessoa que estava conectada nesse boneco dizia se o dinheiro podia se aproximar ou não. Ela dizia, eu não tenho vontade de chegar lá. Quando a mãe disse, eu sinto muito, meu filho, eu vou contar sobre você para os seus irmãos e vou te dar um lugar. Ao dizer isso, o representante do dinheiro pôde se aproximar. Então, um movimento como esse restabelece o lugar daqueles que foram excluídos num sistema familiar
e a frase dita de uma forma respeitosa: eu realmente vejo você. Eu não tinha a menor ideia de que o problema que eu vivo há tanto tempo financeiro tinha a ver com esse gesto que eu cometi no passado. Dar um lugar, como eu disse agora, foi você que fez a pergunta, Pedro? Não, fui eu, Felipe. Ah, ok, Felipe. Dar um lugar para essa pessoa restabelece o lugar, restabelece não só o lugar, mas como também reequilibra a fluidez desse fluxo de energia no sistema, como também extremamente comum. O Bert fez uma série de associações. Uma associação que ele fez é que quem desrespeita o seu pai muitas vezes tem dificuldades com o seu trabalho. Como que ele chegou a essa conclusão? Durante muito tempo na história da humanidade, o homem teve o papel de provedor. Se nós olharmos o momento histórico, né, considerem a história da humanidade como um grande trecho, analise o tempo em que a mulher também provê os recursos para a família, é relativamente pequeno em relação ao restante da história. Então, a imagem de provedor é fortemente associada ao homem, e que movimento que nós temos com naturalidade da nossa vida? Nós saímos da custódia do papai e nós vamos para o mundo do trabalho. Então, é bastante frequente que pessoas que apresentam queixas por uma carreira que não se movimenta, que cresce, uma pessoa que é demitida de várias empresas de uma forma relativamente injusta. Já tive vários exemplos de associar um histórico profissional difícil com um profundo desrespeito a essa figura paterna. Então, nesse momento, nós dizemos frases que têm a ver com essa segunda lei, o respeito à hierarquia, a essa ordem de chegada. Eu sinto muito, papai, eu tentei fazer melhor que você e eu fracasso. Aliás, esse é o movimento natural. Observem pessoas que desrespeitam seus pais e vejam o quanto essas pessoas têm dificuldade em ser bem-sucedida. Então, esse é um outro padrão que se manifesta a partir das leis sistêmicas. O Japão tem... Respondi sua pergunta, Felipe? Respondeu sim. Ok. O Japão, por exemplo, existe um feriado nacional. O Japão é um dos países que tem a menor quantidade de feriados nacionais. Um deles é o feriado nacional do idoso. Tamanho o respeito que os japoneses têm aos que vieram antes. Basta vermos os livros sagrados. Quem herda o trono do pai? O filho primogênito. Então, há muito tempo nós temos a manifestação dessa lei em relação à ordem de chegada. Se Felipe, me permita, Felipe, te usar como exemplo, porque eu estou sabendo que você é o último a chegar. Se Felipe chegar e começar a querer mudar tudo que existe nesse clube, vai criar um incômodo. Fica uma sensação que tem uma ordem natural para que quem chegou primeiro fale, para que quem está no posto mais alto dessa hierarquia fale e depois os outros falam. Tendo trabalhado muito tempo em recursos humanos, eu recebi vários colegas que perderam uma oportunidade de ser promovido porque alguém mais novo na empresa foi promovido. O discurso das pessoas, e talvez vocês tenham tido essa experiência, o discurso é: Valdomiro, era a minha vez de ser promovido. O meu chefe tinha prometido isso. Então, dentro da empresa, parece que se respira essa ordem de chegada.
Então, são exemplos que a vida nos dá de como essa lei se manifesta. E aí, a terceira lei, e aqui fica uma contribuição ímpar para cada um de vocês. Se vocês quiserem se livrar de alguém, parem de trocar com essa pessoa. E a troca pode ser tanto num caminho positivo como num caminho negativo. O que eu quero dizer com isso? Um casal, normalmente, tem esse movimento. E o que representa esse movimento? Essa daqui é a minha parceira, ela fez algo para mim muito generoso e muito delicado, de uma forma muito amorosa. Eu fiquei devedor nesse movimento que ela realizou, e aí qual é o meu impulso? O meu impulso é de equilibrar essa troca fazendo algo generoso e amoroso para ela também, aí ela faz uma outra coisa, e assim nós vamos equilibrando a nossa troca de uma forma bastante harmônica. Uma troca pode ser também desarmônica. Eu não vou no batizado do sobrinho dela, ela não vai no aniversário de 90 anos da vovó, ela não vai no churrasco do meu primo, eu não vou no casamento da prima dela. E assim nós vamos trocando farpas de uma forma equilibrada. E assim, essa troca equilibrada é o que sustenta uma relação. Se a gente acompanhar o gesto da minha mão, e de repente eu faço algo para minha parceira, e ela não equilibra, eu falo, puxa vida, será que ela percebeu o que eu fiz? Já sei. Eu vou dar outra coisa. Aí eu dou mais uma coisa. Faço mais um impulso. E aí a gente observa o tamanho que ficou a dívida. Ela não se movimenta aqui, ela começa a ficar inquieta, ela fica imobilizada. Qual é o meu impulso? Eu dou algo mais. Olha o tamanho da dívida. Então, o dia que eu quiser me livrar da minha parceira, eu dou. Não dou tempo para ela responder. E aí ela se vê indigna de continuar essa relação e ela vai embora. É óbvio, não é simples assim, mas comecem a observar pessoas que, nossa, eu não acredito o quanto o irmão do fulano reclamou do ciclano, que fez tanto por ele. Ele foi dando, deu uma casa, mobiliou a casa, deu um carro, deu isso, e essa pessoa se sente indigna, muito provavelmente faz críticas a essa e desaparece. Então, quem recebe muito, nem sempre, e muitas vezes quem dá com um orgulho. Olha, toma isso aqui para você. Eu sei que isso é bom para você, toma isso. Então, o gesto de dar, ele precisa de um cuidado e precisa de um movimento que permita uma troca. É óbvio que nós estamos falando sobre isso num grupo em que boa parte das pessoas que integram esse grupo reconhecem que a vida foi generosa e essas pessoas se mobilizam para se solidarizar com pessoas que nem sempre têm ou tiveram as mesmas condições. Esse é um impulso de equilibrar aquilo. A gente olha para trás e diz, papai, mamãe, vocês me deram tanto que eu posso até oferecer para outras pessoas. Esse é um movimento que tem por trás também uma instituição que é movida por esse princípio, que é um aspecto um pouco diferente dessa troca que eu acabei de citar, que normalmente acontece entre duas pessoas ou, no caso de quem está numa empresa, qual é o princípio que está por trás? A empresa combina uma determinada remuneração para que você assuma uma determinada responsabilidade.
Se a empresa começa a te dar mais responsabilidade e não compensa na remuneração, você começa a ficar incomodado. Começa a ter um desequilíbrio. Opa, olha, o fulano saiu de licença por 3 meses, vai dando conta do trabalho dele. Agora a fulana entrou em licença maternidade, faz o trabalho dela também. Essas responsabilidades vão pesando, e aí esse equilíbrio de troca começa a ficar desarmônico, e muitas pessoas expressam insatisfação com a empresa, e quando vão ver o que está por trás, é um pouco dessa dinâmica que naturalmente vai acontecendo até que chega um momento que a última gota cai e a relação se rompe. Essa é a terceira lei. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Ok, seguimos em frente. Então, compartilho a iniciativa de um juiz que, há cerca de 8 anos, lá no sul da Bahia, introduziu o trabalho sistêmico no judiciário e já está bastante presente a ponto de ter uma série, quiserem fazer pesquisa sobre constelações familiares na justiça, vocês vão ter um repertório bastante amplo. Quase todos os estados do Brasil já usam as constelações na justiça, e essa primeira matéria traz o nome do juiz que introduziu esse trabalho, o Dr. Sam Stork, que introduziu o chamado hoje direito sistêmico, que inclusive é curso de pós-graduação. Então, trouxe esse exemplo para demonstrar a seriedade e a resolutividade do trabalho de constelação, não só na saúde, não só nas relações, como também na pedagogia, no direito e na perspectiva empresarial. Bom, como é que se dá essa dinâmica? Um pouco do que eu demonstrei já fala bastante. Então, não só o trabalho de constelação, como também as pessoas que estudam o impacto dos eventos traumáticos, como também, mais recentemente, a epigenética, identificou a perspectiva de que um evento traumático numa pessoa possa modificar o seu DNA, e essa alteração de DNA, ela é transmitida de geração a geração. Muitas vezes existem casos relatados de que um evento traumático com o avô chegou a ser transmitido para o seu neto. O pai não teve nenhum aspecto relacionado ao evento traumático do avô, mas o neto tinha uma determinada dificuldade que, quando foram pesquisar, identificaram a conexão com o evento traumático do avô. Esses eventos traumáticos geram um impacto nesse sistema familiar que, por si só, o trauma que é gerado em nós, ele cai numa área do nosso cérebro que, inclusive para nossa proteção, ele é esquecido, mas muitos de nós expressam insegurança, muitos de nós têm dificuldade em se entregar intensamente numa relação afetiva, muitos de nós têm um comportamento de insegurança maior do que a média em realizar algum investimento, em dar um passo na carreira, em aceitar uma proposta de uma nova empresa, de realizar uma viagem. Então, nós temos uma série de dificuldades que impactam a nossa vida e percebemos que esses impactos podem ter uma correlação com traumas que ficaram esquecidos.
Eu vou só fazer um intervalo, eu vi que o chat pulou de 4 para 7, de 4 para 7. Ah, ok, perfeito. Nada relacionado aqui. Então, nós não nos lembramos dos eventos traumáticos, mas ele se manifesta na nossa vida. Quando um evento traumático, por exemplo, é extremamente comum que a violência sexual que muitas mulheres sofrem tenham sido realizada por membros da família, ou o pai, na maior parte dos casos, os padrastos, alguns tios, alguns primos. Então, existe nesse movimento traumático uma violação de uma lei sistêmica, e essa violação de uma lei sistêmica, como já disse ontem, antes, aliás, nós começamos hoje e vamos terminar hoje, essa violação cria esse impacto e muitas vezes esse movimento exclui alguém e esse sistema que nós fazemos parte tem o desejo, tem a expectativa, tem um movimento natural de querer estar completo. E a forma do nosso sistema buscar esse equilíbrio nem sempre é satisfatório, é por conta de todos esses padrões que eu já mencionei na sequência. Muito bom. O que é impressionante no trabalho de constelação é que, por exemplo, algum de vocês pode estar numa sessão de constelação e ser chamado para representar o pai de uma pessoa e você nunca viu aquela pessoa. E aí você, estando nesse espaço que Bert Hellinger chamou de campo morfogenético, ou nesse espaço onde a memória da família está preservada, você representando o pai dessa pessoa, você se comporta como ele, você fala como ele, você tem impulsos que o pai dessa pessoa já teve na sua biografia. Para quem vê um trabalho de constelação pela primeira vez, ou para quem representa o papel e sente no seu corpo uma série de sensações, essa perspectiva de representar alguém da família de uma outra pessoa e ter comportamentos que você tem consciência, mas você não tem controle. Por exemplo, você fica à frente da sua parceira, de alguém que representa a sua parceira, e os dois começam a chorar. Esse é um movimento que é impressionante, e eu convido todos que estão presentes, se alguém já participou de um trabalho de constelação e representou um papel e se impressionou com isso, dê a sua mensagem no chat para que vocês tenham certeza que o Alain não convidou um louco para vir fazer uma palestra. Isso de forma alguma, Valdomiro. Deixa eu até aproveitar e dizer que eu, como já representei, né, em constelações, eu confesso que era um pouco cético com relação a isso. Foi uma pessoa, nós temos um amigo em comum que indicou, né, a terapia, e por conta dele eu acessei a você, né, lhe acessei, e realmente é algo que não tem uma explicação, né? Não há uma explicação lógica. Queria até aproveitar, Valdomiro, para, se você me permite, fazer uma pergunta. Em famílias onde houve uma exclusão, por exemplo, de adoção, né? Uma bisavó, tataravó que foi adotada, e isso vai se repetindo. Como que você vê assim, novas adoções numa família de alguém que foi adotado e há diversos problemas nesse sentido? Como que você
ver para se quebrar. A maioria dessas pessoas já, inclusive, quando já partiram, já não estão mais aqui. Ok. A sensação que me dá é que as pessoas que são adotadas criam problemas na família, não têm um comportamento tão alinhado quanto a família desejava, e acaba gerando problemas. É isso que... é essa a imagem, Alan? Nesse caso, uma pessoa que foi adotada e depois ela adota outras pessoas como se fosse uma compensação, na verdade, não nem que tenha causado problema. Ok. Mas isso vai se repetindo. Perfeito. Então, o processo de adoção é um processo muito interessante de ser visto na perspectiva do trabalho de constelações, porque, e felizmente, a lei brasileira se adequou a esse movimento que é colocado pelo Bert como o movimento correto. O lugar em que mais nos sentimos protegidos é junto da nossa família. Então, na ausência dos pais, uma avó, uma tia, alguém da família deveria se responsabilizar. Esse é o primeiro movimento que deve ser feito para uma pessoa que esteja numa condição vulnerável, que esteja disponível para a adoção. O primeiro aspecto é ver se é possível ter um espaço na família que é o mais saudável, é onde mais se tem força. Na impossibilidade, o movimento de quem adota deve ser prioritariamente o movimento de acolher a necessidade da criança. E, lamentavelmente, nós sabemos de diversas histórias de crianças que são adotadas porque eu perdi outro. Crianças que são adotadas porque eu tenho 3 meninos, meu sonho era ter uma menina, então eu adotei essa daí. Ou o inverso também, eu tenho 3 meninas e quero um menino, vou satisfazer a vontade do meu marido adotando uma criança. Então, a adoção, ela começa a ter sucesso a partir do momento em que ela tem uma conexão muito intensa com o bem-estar da criança em primeiro lugar, e não, como também outros casos, além desses que eu citei, uma criança é adotada para salvar um casamento. Agora nós temos uma criança para cuidar, nós olhamos para a criança e não olhamos mais para a nossa relação. É um peso muito grande que se coloca na criança. Mas você está falando de alguém que foi adotado e que também adotou. Isso pode ser por diversos motivos, mas o que é bastante frequente é que esse movimento de adoção, ele acontece porque eu vejo o quão benéfico é para quem é adotado, da forma como eu fui adotada. E a vida foi tão generosa comigo, que me deu uma família tão boa como essa, e essa família me proporcionou tantas coisas boas, que eu quero compartilhar esse amor que eu recebi com outra criança que esteja na mesma vulnerabilidade que eu estive. Então, para mim, o impulso mais bonito que se possa explicar um movimento de adoção que continua é o impulso a partir dessa perspectiva amorosa. No trabalho de constelação, é possível a compreensão de eventos extremamente profundos na nossa vida. Depois de 7 ou 8 anos dedicados ao trabalho de constelação, Rose, minha esposa, e eu decidimos começar a capacitação de novos consteladores. Nesse domingo, nós tivemos o encerramento de uma turma e fizemos
os alunos conduziram trabalho de constelação. E uma pena que não ficou gravado, mas uma sessão que foi conduzida, a pessoa trazia, a consulente, a cliente, trazia o medo que ela tem de uma forma muito intensa na vida dela, e esse medo se intensificava quando ela era obrigada a encontrar o pai. Na sessão de constelação, o que se revelou é que na família do pai estava presente um impulso assassino e se identificou que 3 ou 4 gerações para trás, um pai assassinou a filha. E aí, a pessoa que representou essa que foi assassinada, a imagem era impressionante. Então, tinha alguém representando a pessoa assassinada, que era de desconhecimento da cliente, e essa pessoa assassinada ficou de mãos dadas com o representante da cliente e com o representante do medo. Ali ficou evidente que o medo na vida daquela pessoa era a forma do sistema manifestar aquela pessoa que faltava no sistema, que estava excluída. E uma vez que ela foi vista, ela pôde soltar a mão, o medo se afastou, e a pessoa que representava a força da coragem, que ficou o tempo todo distante da cliente, pôde se aproximar. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode exemplificar o que surge nesse movimento que é profundamente inconsciente e que se manifesta na nossa vida. E aí, por que Bert deu esse nome de constelações familiares? Se a gente pega os livros que o Bert escreveu, a gente começa a enxergar um desenho de uma figura quadrada para representar o homem, esse triângulo que fica sobreposto mostra para onde estava olhando, uma figura circular que representa a mulher, e ele ia colocando os membros da família, e aí, quando ele via, estava representado uma constelação, um membro em relação ao outro num sistema familiar, e aí ele deu o nome de constelação familiar. Dessa forma eu trago clareza, né, para o que é a técnica, abro espaço para dúvidas, mas aproveito antes de parar de compartilhar, deixar meu contato, e acredito que Alain também tenha compartilhado. Quero aqui agradecer imensamente aí a sua palestra, muito elucidativa, né, muito boa. Não sei quantos companheiros conheciam sobre o tema, né, um tema ao qual eu particularmente acho extremamente interessante, envolvente, e que essas leis, todas essas 3 leis, né, muito importantes que você acaba de explanar, impactam alguém ou alguém que a gente conhece. Então, aqui quero deixar para você o meu muito obrigado, a minha gratidão por ter disponibilizado do seu tempo, da sua experiência, e ter compartilhado conosco e nos iluminado nessa noite de hoje. O meu muito obrigado.